Olá, minha gente. Começa hoje a série denominada Das Profecias de Exclusão ao Protagonismo Social e o que a escola tem a ver com isso. Uma autobiografia. Uma narrativa autobiográfica que vem testemunhar a potência da educação na formação da consciência crítica das classes subalternizadas, como uma condição essencial para, ao menos, mitigarmos as desigualdades sociais. Ou, como nos ensina o professor e amigo Dermeval Saviani, que possam atuar na construção de uma nova sociedade, diferente desta, marcada por injustiça, desigualdade, dominação e exclusão. Você gostaria de conhecer a minha história? Que bom. Entre, a casa é sua. Eu só lhe peço que assista até o final. O seriado é dividido em 4 episódios, apresentado em 4 domingos sucessivos. Nessa primeira parte, vou lhes contar da minha origem na penúria do interior no Nordeste, da morte do meu pai aos 29 anos de idade, da nossa migração para Brasília, das sobrevidas em barracos de madeira, das minhas primeiras vivências traumáticas na escola, do encontro redentor com a professora Emília, da descoberta do amor à escola e às artes com o professor Falcão e da minha entrada no grupo Trapo de teatro escolar, mesmo com um comprometedor problema fonoaudiológico. Você quer vir comigo? Sua companhia é um afago. Tive todas as profecias de fracasso, mas uma educação crítica me fez protagonista da minha própria história. Eu nasci no interior do estado do Maranhão, numa família bem abaixo da linha da pobreza. E logo no primeiro ano de vida, minha família migra da penúria maranhense para a penúria piauiense. Eu tinha 3 aninhos de vida quando perdi meu pai, que no viço da sua juventude, aos 29 anos de idade, foi traído pelo coração e morreu. Morreu enquanto brincava comigo. Nossos sonhos minguavam cada vez mais, dia a dia, mas ainda sobrevivemos naquele povoado até meados de 1976, lugar onde eu estudei até a antiga 5ª série. Entregues ao urubu do destino, sem referência paterna na composição familiar. Minha mãe, 4 tias, eu, primos e meu irmão viemos para o Distrito Federal naquele 1976. A capital, inaugurada em 1960, ainda se apresentava ao Brasil como a terra da qual jorrava leite e mel. Referência bíblica que a previa ser uma nova Canaã, a terra prometida, a progenitora de uma nova civilização, a terra das oportunidades. Contrariando tais profecias, aqui, no Distrito Federal, nós e outros tantos migrantes nordestinos, o barro vermelho sangrava fel. As promessas eram miragens no deserto. As oportunidades não nos acenavam. Moramos em humilhantes barracos de tábuas carcomidas, por onde entravam insetos e também penetrava o frio gélido e cortante do mês de junho na capital da República. Do casebre de pau a pique, no interior do Piauí, ao barraco de resto de madeirites apodrecidas, foi esse o nosso percurso. Minha mãe e as minhas tias saíam cedo para realizar serviços de faxina domésticas e lutar pela nossa sobrevivência diária. Eu não sabia, mas a infância escorria rápida entre os meus dedos franzinos. Mas latejava em mim a ansiedade de uma escola onde eu fosse feliz. Pois o dia do ingresso à escola chegou, e aquele menino tímido, apreensivo e esperançoso entrou pelo portão da escola para retomar sua escolarização da então 6ª série do primeiro grau
em 1977. Borboletas do estômago escapavam-me pela boca. Entretanto, logo no primeiro dia da escola, tudo desmoronou. Os coleguinhas me fizeram protagonizar um espetáculo bizarro que marcaria toda a minha vida. Me tornaram o centro das atenções da pior forma. Como se ali estivesse um animal exótico. Sofri toda espécie de humilhação em função do meu corpo, em função do meu biotipo e da cultura do sertão. Dias, semanas, meses foram se sucedendo. E zombar-me era a diversão de parte da turma, feita de crianças como eu. Todavia, naquele bichinho esquisito, eu morava. Quando não era motivo para piadas, eu era invisibilizado. Raramente me incluíam em trabalhos grupais e, via de regra, eu estava sozinho nos intervalos das aulas. Fui perdendo o interesse pela escola. Ela não gostava de mim. Era a minha compreensão. Então, eu retribuía. Violentavam o meu jeito de falar, meu jeito de ser eu. Para descolar uma grana, eu vendia pastéis na rua, que uma tia fazia, com um tabuleiro de madeira pendurado no pescoço, do tamanho e do peso dolorosamente desproporcionais ao meu tamanho. Eu engraxava sapatos, também com uma torturante caixa de madeira, igualmente desproporcional à minha mirrada compleição física. E ainda, aos domingos bem cedo, saía para vender jornais nas ruas da cidade. A cidade do Gama. A propósito, a pilha de jornais que o dono da banca colocava sobre os meus ombros era também discrepante com o meu corpo pequeno e frágil. Mas eu seguia esperançando. E ainda frequentando a escola, embora aos tropeços. Na verdade, eu continuava suportando aquela escola. Parte por resiliência, parte pela exigência da minha mãe. Um dia, conheci a dona Emília, professora de português e redação. Meu desempenho era sofrível em português e a atividade do dia era redação. O tema era livre, mas como eu não tinha intimidade com o texto, não sabia sequer escolher tema. E eu estava apavorado. Ela me perguntou sobre o que eu mais gostava de fazer e eu lhe disse: jogar bola, professora. Então, escreva uma redação sobre futebol, disse ela. Um fugaz momento de alívio, pois nem tudo estava perdido. Eu tinha assunto. O lampejo de alívio exauriu-se sem deixar rastros, pois não bastava dominar o tema. Era preciso saber escrever. Entretanto, algo diferente acontecera ali. Pela primeira vez, a escola me permitira escolher algo do meu campo de interesses. Tínhamos uma aula inteira e eu me dediquei à tarefa, assim como os demais coleguinhas. Todos foram entregando a redação e saindo, e eu apavorado, porque logo estaríamos só eu e ela naquela sala. O sinal tocou. Ela me pediu a redação. Levantei-me e a entreguei. Ela pegou o papel, olhou e me disse: Simão, você escreveu 3 linhas. Isso não é uma redação. 3 linhas em meia hora dá uma média de 1 linha a cada 10 minutos. Nada mal para quem não sabia escrever. Foi o que eu pensei tempos depois. Mas outra atitude dela foi surpreendente. Elogiou o meu ato de bravura.
Não sei se ela se apiedou de mim ou se de fato via algo bom, onde muitos ou viam como estorvo ou não me viam. Resultado: me tornei fã da professora. Passei a gostar de ficar na sua presença. Ela me acolhia. Era como se eu existisse. Eu existia. Os colegas iam embora após a sua aula, quando era a última aula, ou saíam da sala, e eu ficava contemplando-a enquanto ela organizava seu material. Neste meio tempo, ela perguntava sobre mim, sobre minha família, sobre os meus sonhos. Diante dela, eu me sentia um menino visível. Em certa ocasião, a direção da escola promoveu um concurso literário, cuja tarefa seria escrever um lema para a Semana da Pátria, era setembro. Ela sugeriu que se eu participasse, ganharia alguns pontinhos extras. E eu lhe disse algo assim: professora, a senhora sabe da minha dificuldade em redação. Eu não vou conseguir. E ela respondeu algo assim: Simão, é um lema. Não mais que 3 linhas. Nisso você é bom, menino. Eu, claro, precisava de muitos pontos. Mas o que eu queria mesmo era pontos na moral com ela. Surpreendentemente, eu ganhei o primeiro lugar. E o prêmio, uma coleção das obras do Oswald de Andrade. Capa dura, emborrachada, cor azul. Houve até cerimônia no pátio para a entrega dos prêmios. E aquele menino tímido, franzino, assustado, tornava-se visível, com direito a aplausos da plateia. A professora Emília se tornara minha melhor inspiração. Começava a me tirar da invisibilidade. Com ela, e a partir dela, aprendi lições de redação, de língua portuguesa, mas, muito mais, lições para a vida. Aprendi a ser mais atrevido, a me posicionar como protagonista da minha própria história. Passei a recusar a profecia de que eu seria vítima fácil da história e de que herdaria a vida de exclusão que vinha de gerações a gerações na minha família. Não tardou, eu me encontrei com o livro O Encontro Marcado e aprendi muito cedo, com o Fernando Sabino, a fazer da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. A professora Emília mudou de escola, o que me entristeceu bastante e me deixou comovido por muito, muito tempo. Mas agradecido, eu já sabia andar com meus próprios pés, fazer meus próprios caminhos naquele território outrora inóspito que era a escola. Ainda nesse mesmo ano, chegou um professor de artes, o senhor Raimundo Falcão, um maranhense como eu. Logo fundou um grupo de teatro, o Grupo Trapo, que perseverou naquela escola, o Centro Educacional 2 do Gama, entre 1980 e 1984, e adotara a perspectiva de um teatro de crítica social, o que favoreceu aos integrantes a leitura mais reflexiva da periferia que habitávamos. O Falcão nos apresentou o pensamento do diretor, ensaísta e dramaturgo brasileiro Augusto Boal, fundador do Teatro do Oprimido, naquela onda da pedagogia do oprimido, do Paulo Freire, já nos semeando a inquietude e o compromisso de transformação social. O Grupo Trapo foi encenando uma peça atrás da outra, e eu, acanhado e tímido no início, acompanhava tudo como fã. Eu não me via capaz de um dia subir naquele palco, pois o dia chegou. Fui escolhido pelo professor Falcão para ser o Severino, na peça do poeta pernambucano João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina. Sucesso na escola,
Rompemos as fronteiras da nossa cidade e nos apresentamos noutras cidades do Distrito Federal e até na parte rica de Brasília. E ora, eu tinha o freio sublingual curto. Não sabia falar direito. Tinha dificuldade de expressão oral, da articulação das palavras. Eu havia sido convidado para protagonizar um personagem de teatro. O personagem de uma obra épica, de um poema épico, que fala do começo ao final do espetáculo. Então, e o freio sublingual? E eu lembrava do Fernando Sabino. Fazer da queda um passo de dança. Mas a minha vida era só auguras. Olá, minha gente. Este foi o primeiro episódio da série autobiográfica das profecias de exclusão ao protagonismo social e o que a escola tem a ver com isso. Se eu lhe conseguir, ou se eu conseguir lhe sensibilizar, eu peço que curta, que se inscreva e que compartilhe nas suas redes, sobretudo a quem se interessar por uma educação pública, laica e de qualidade social. Encontrarei vocês no segundo episódio? Que bom! Enquanto isso, conheça minhas obras e minhas palestras no meu website simãodemiranda.com.br e visite o meu perfil no Instagram, Simão de Miranda. Um abraço!